Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fisiocast e hoje estamos aqui com um convidado muito especial. Fala aí, Felipe, quem é esse convidado mega especial que vamos receber aqui hoje? Hoje a gente vai ter o prazer de conversar e receber aqui no Fisiocast meu queridíssimo amigo, fisioterapeuta extremamente atuante aqui no estado do Rio de Janeiro, não só no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo, gestor Dr. Villen. Seja muito bem-vindo, meu presidente. Muito obrigado, gente. Que felicidade e prazer em estar aqui, ao lado de duas referências, não só da nossa profissão, da fisioterapia, mas principalmente na área de gestão e empreendedorismo. Como é bom a gente ter colegas compartilhando o que a gente tem de mais importante, conhecimento. Eu acredito que com conhecimento a gente consegue eliminar barreiras e conquistar a valorização, o reconhecimento e respeito que a gente merece ter. Com certeza. E se você é inscrito no canal, não deixe de curtir aqui o nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito, não estou entendendo o que está passando na tua cabeça, que você já deveria estar inscrito aqui nesse vídeo, então se inscreve, compartilha esse vídeo também com seus amigos. E, Villen, para a gente começar aqui, queria saber o que te motivou a assumir a presidência do CREFITO 2 e qual tem sido o maior desafio nesse cargo que você está assumindo aí. Na verdade, o que vem me motivando a entrar na política da profissão desde sempre é o amor que eu tenho pela fisioterapia, né? Eu costumo dizer, inclusive, que o fisioterapeuta não escolhe ser fisioterapeuta. É Deus que escolhe você para ser fisioterapeuta. Então, como eu fui escolhido por Deus para ser fisioterapeuta, eu sempre pedi a Deus que Ele me valorizasse por isso, por essa escolha que Ele fez para mim. E, na verdade, a forma dele me abençoar com essa valorização foi dar oportunidade de lutar para que essa valorização de fato e direito acontecesse. E para que a gente pudesse permitir que isso acontecesse, é claro, a gente teve que se unir a algumas pessoas que foram completamente as pessoas que mais motivaram para que fizesse com que esse sonho se transformasse em realidade. Entre elas, a família CREFITO 2, que vocês fazem parte. Não posso aqui esquecer do Newton Rocha, um colega que nos abandonou. Deus chamou ele para o reino de Deus e, enfim, mas ele foi uma das pessoas que articularam a consolidação desse grupo. Toda a família CREFITO 2, que é formada por lideranças que participam de várias entidades, pessoas que já passaram por minha vida profissional também. Tivemos presidentes do COFITO, como a Sônia Guzman, o meu grande mentor político, que é o Rui Galhardo de Menezes, que me ensinou praticamente tudo que eu sei sobre articulação política e normatizações das profissões. Tive também uma experiência com o presidente, que foi na época Euclides, Roberto Matar Cepeda, um grande amigo meu padrinho, inclusive, o presidente atual, Dr. Sandroval, quem está aí contando com o nosso apoio, um abraço para ele, junto com todo o colegiado. A gente vem dando as mãos na luta por dias melhores. Minha professora eterna, Sueli Marques, meu eterno amigo, Carlinhos Azeredo, né, que também foi um motivador, mas eu nunca pensei em chegar no cargo de presidente. Eu sempre entendia que eu devia trabalhar nos bastidores, mas surgiu essa oportunidade através dessas pessoas que foram me motivando e que me escolheram para estar ali, né? Claro que a escolha principal foi de Deus, e aí eu venho aproveitando essa oportunidade, pedindo para que Deus me abençoe, me fortaleça e me utilize como mão dele na vida de cada um dos nossos irmãos de profissão, para que nossos irmãos de profissão tenham não só o orgulho de serem mãos de Deus na vida dos seus pacientes, mas principalmente o orgulho da gestão do CREFITO 2, que vem lutando por valorização, por reconhecimento e respeito. Ótimo. E dentro disso, dessa sua atuação, qual é o maior desafio que você tem encontrado, assim? O nosso maior desafio vem sendo gerar esse senso de união. Eu costumo dizer que é mais do que senso de união. União é estarmos todos aqui. Estamos aqui unidos. Sim. A diferença é que nós precisamos hoje de unidade. É estarmos juntos, seguindo uma mesma direção. É estarmos entendendo todo o contexto que envolve a legislação, que trata de todos os aspectos em relação à nossa prática profissional, em relação à nossa atuação como pessoa física ou jurídica, e qual é o caminho para as soluções das nossas demandas. E juntos nós seguirmos esse caminho. Precisamos formar uma corrente. Imagine, cada profissional é um elo dessa corrente. E aí imagine você que um desses profissionais resolve
seguir um caminho diferente. É ali que a nossa corrente vai romper. É naquele elo mais fraco. Por isso que nós precisamos fortalecer cada elo de nossa profissão, compartilhando o que a gente tem de mais importante, que no meu entendimento é conhecimento. Com conhecimento, no aspecto geral, nós podemos elevar o nível da nossa profissão ao patamar que nós merecemos que seja elevado. E aí sim, os profissionais não cobrar menos para fazer mais. Perfeito. É isso, né? É o que está escrito aqui na nossa Falando em caneca. Vou aproveitar o momento antes da gente dar continuidade nas perguntas. Vou presentear o nosso presidente. Nosso primeiro convidado a receber o nosso presente. É a primeira vez. Não, abre aí, pô. Dá pra ele aberto apresentar-se desse. Opa, que legal. Olha só, gente. Eita, vou querer vir mais vezes para receber mais presente. Faz parte da família Fisiocast também. Olha aqui, gente. Muito obrigado pelo presente. Já pode colocar lá no gabinete. Aí, ó. Já vou colocar. E olha, gostei do jogo, hein? Gostou? Trabalhe menos e ganhe mais. Olha que legal. É o que você falou, em resumo, valorização é isso, né? Exatamente. Simples, né? Simples, mas eficiente. Ofereça e claro. Resultados e seja valorizado por isso. É isso. É isso. E você levantou uma bola, Vini, para mim é extremamente importante. A gente veio de uma época, e vou me incluir nessa, não tô tão velho assim, mas a gente veio de uma geração em que a informação levava mais tempo para chegar. Então eu lembro que quando eu fui estudar sobre as resoluções do Conselho, eu tive que utilizar aquele livrinho que lá as gerações anteriores, né, gestões anteriores distribuíam e tudo mais. E hoje você chega na informação com muito mais facilidade, né, com muito mais velocidade. E me incomoda um pouco quando eu percebo que o profissional fica esperando muito que só o Conselho faça, ou o estadual, ou o federal. E ele precisa entender exatamente o que você falou. Todos nós fazemos parte desse processo. Se cada um entender que é parte, não esperar que o outro faça, as coisas vão começar a andar. O que eu percebo muito dentro do mercado é isso. As pessoas ficam esperando que o outro faça, continua fazendo errado ou continua não fazendo, e a gente continua nesse maraio, como você falou. É o elo que está quebrado e o profissional tem que entender que ele tem que fechar esse elo para, de fato, fazer o que tem que ser feito como uma unidade só. Somos novos ainda no mercado, né? Se a gente parar para pensar, a fisioterapia quase 60 anos, é nova ainda, por mais que a gente fale esse tempo de vida que a gente tem, mas já passou do momento, principalmente da nova geração, compreender o peso que ela tem e a responsabilidade que ela tem de fazer a diferença. Eu sempre falo que o meio, nós somos frutos de um meio. E se a gente não consegue mudar de meio, eu particularmente não quero mudar do meio da fisioterapia para outro meio, que a gente entenda que somos agentes modificadores. Então é nossa função, dentro do meio que a gente está, gerar essa modificação e essa mudança. E, de preferência, mudar para o bem, né? Porque, infelizmente, o que a gente vê é sempre uma mudança para o elo ruim, e é o que a gente vai debater ainda ao longo do nosso encontro de hoje. Aproveitando nisso, você falou sobre a trajetória, das pessoas que fizeram parte da sua trajetória enquanto parte política, mas em relação à sua trajetória enquanto fisioterapeuta. Como é que foi a sua trajetória como fisioterapeuta? Em que momento você entendeu a importância da gestão ou a sua missão dentro da gestão dentro da fisioterapia? Então, na verdade, há cerca de 30 anos atrás, não tinha essa facilidade que nós temos hoje de mídias sociais. Né? Então, eu tive que apelar para aqueles cartões, né, de papel. 1000 cartões por X reais, né? Exatamente. E o network era boca a boca. E tive que distribuir esses cartões em várias clínicas. Pô, tem até hoje, tá acreditando? Aí, ó. Eu pensei que tem até hoje, tá aqui, ó. Pensei que era o QR Code. Pensei que ele fosse puxar o cartão. Assim, caraca, bem preparado mesmo. E eu tive que distribuir esses cartões, isso em hospitais, em clínicas, em academias, mas infelizmente não tive grande sucesso com essa iniciativa. Então, iniciei como a maioria das pessoas iniciavam à época, com assistência domiciliar, atendendo muitas das vezes a plano de saúde, recebendo valores precários, né? Infelizmente, as pessoas não tinham ali condições de remunerar bem, os profissionais estavam começando. Hoje ainda acontece isso. Sim. Mas a diferença foi que eu resolvi que eu iria iniciar minha vida profissional com resultado. Se era para poder aproveitar uma oportunidade, receber um valor menor daquele que eu gostaria de receber, que eu fizesse bem feito. Então, iniciei atendendo essas pessoas e oferecendo bons resultados, e aos poucos a minha agenda superlotou. Eu não tinha mais tempo para respirar. Isso atendendo num tempo adequado para ter aquele bom resultado. Uhum. E aí eu tive que começar a
elevar o nível, explicando para os pacientes que, olha, eu não posso mais atender, o valor que o plano realmente paga é um valor menor, e agora eu vou ter que aumentar, e eu ficava com os planos que pagavam um valor maior. O problema é que aqueles pacientes cujos planos pagavam um valor menor resolveram que queria continuar com a minha assistência pagando do próprio bolso. E eu comecei a estabelecer uma clientela particular. E pouco a pouco, eu não tinha mais tempo para atender aos planos de saúde. Uhum. Isso foi crescendo, com boca a boca. Eu abri uma clínica também, e nessa clínica a gente atendia alguns planos de saúde, abri com 3 sócios. Aos poucos, cada um foi seguindo o seu caminho e eu acabei também seguindo o meu, abandonando essa clínica, porque o valor que os planos de saúde pagavam pelo procedimento já não atingia a minha valorização, o valor que eu propunha para o atendimento, para os resultados do trabalho, até que eu tive que realmente me dedicar aos estudos relacionados à abertura de empresa, a melhor tipo de tributação, enfim, todas as condições que me permitiriam ali conseguir me manter no mercado e com uma lucratividade maior. Então fui aprendendo apanhando, né? E como a maioria dos nossos profissionais acabam aprendendo. Hoje nós não temos essa formação na faculdade, né? E daí, hoje, no conselho, a gente vem conseguindo ajudar os nossos profissionais, criando muitas das vezes cartilhas, criando modelos, muitas das vezes, que possibilitam o profissional ter conhecimento e ter acesso a essas informações e gerar um nível maior, que é um nível voltado para o empreendedorismo, um nível para um planejamento adequado, né, para que o profissional possa, aí sim, prosperar na profissão. Nós não tivemos nada disso lá atrás. Vou até complementar, já que ele levantou a bola, é de praxe, eu acredito que desde o Renato que eu comecei a fazer isso, eu tô na profissão há quase 20, ó. Na gestão eu tô há 11, ó. E eu falo, uma coisa que eu escuto muito nas redes sociais, nos eventos presenciais, nos eventos inclusive do conselho, nossa, como é importante se a gente tivesse esse conhecimento na faculdade. E o que eu tenho questionado hoje para todos os nossos convidados é, será que o que falta hoje é o conhecimento na faculdade ou será que falta hoje é o estudante de fato, pegando acadêmico em si, ter vontade de aprender? Porque o que a gente acaba enxergando hoje, fugindo um pouco da pauta, né? O que a gente acaba enxergando hoje dentro do mercado é que, às vezes, o profissional sai da faculdade sem saber o básico, sem saber o que é ensinar na faculdade. Ele sai, às vezes, sai sem saber avaliar, sem saber atender, sem saber aplicar uma técnica. Será que a questão hoje está relacionada, na visão do Vili, relacionada à falta da matéria, à falta do conteúdo dentro da grade curricular, tendo em vista, não sei nem se a gente pode contar aqui, né, que existe um movimento de mudança da grade curricular, inclusive a introdução da parte de gestão, mas será que é a falta de gestão ou é a falta do empenho do acadêmico de fato aprender? Então, eu acredito que é a falta do empenho, né? E, na verdade, acredito que isso não atinge só a nossa profissão, isso atinge todo mundo. No nosso caso, eu até trago isso para uma necessidade de reforma da educação, para que a nossa... Não sabia nem se eu podia contar que a gente estava nesses bastidores aí, fazer esse levantamento. A gente vem trabalhando para isso, né, para poder enriquecer a nossa grade curricular de forma que a nossa profissão possa ter um nível elevado e a nossa competição não seja pelo menor preço que é hoje, e sim pelos melhores resultados. Por isso que a gente precisa tanto compartilhar conhecimento. E o que realmente existe muito isso no mundo atual, eu acho que é um senso de preguiça. As pessoas querem melhorar, as pessoas querem melhores resultados, as pessoas querem ser valorizadas e querem que alguém faça por elas. E não querem nem se dar o trabalho de estudar a legislação para saber qual é o papel do conselho, para saber que legalmente o conselho não tem poder para punir quem aceita ser desvalorizado ou quem desvaloriza o outro. Sim. Né? E as pessoas não estudam a legislação e fica difícil muitas das vezes você até dialogar com as pessoas e mostrar para a pessoa, olha, o conselho não pode fazer isso por você, mas você pode fazer isso por você e ajudar aqueles que estão à frente do conselho a conseguir obter o bom resultado no campo da valorização, que é o que a gente quer. Sim. A gente quer, na verdade, compartilhar o máximo possível conhecimento. Por quê? Com o conhecimento, todos vão poder fazer mais e melhor. Assim, o nível e a imagem da profissão vai ser elevada, porque você não vai ter gente falando, poxa, eu fui ali, a pessoa me atendeu com fisioterapia, não teve resultado nenhum. Não.
a imagem vai ser: todos tivemos excelentes resultados. Vamos abandonar esses outros tipos de tratamento e vamos procurar somente o tratamento fisioterapêutico, porque vai conseguir realmente atingir o êxito, atingir a qualidade de vida e o bem-estar. Então, por isso que é tão importante a gente investir para mudar esse perfil e essa visão de cada irmão de profissão e dos futuros profissionais que virão. Isso é verdade. Isso aí eu tive já algumas, não vou dizer brigas, né? Mas algumas discussões no Instagram. Te mostrei já algumas vezes. Eu queria pegar vídeo um que eu hater, fiz. chega pra ele só um, não chega Do pra mim. vídeo que eu fiz, recebo alguns haters justamente em relação a isso, porque eu fiz um vídeo já falando sobre justamente isso, da pessoa buscar mais conhecimento para ela, melhorar de vida. Mas a resposta das pessoas que, na minha concepção, não buscam por isso, são, digamos assim, preguiçosas, elas falam, não, mas o conselho não faz nada. Aí eu sempre perguntava, tá, mas o que você quer que o conselho faça por você? Ah, não, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu falei, não, cara, mas quem tem que fazer isso é você, não é o conselho. Não adianta você ficar querendo que o conselho aumente sua remuneração, aumente, digamos assim, diminua sua carga horária. Não é o conselho que vai fazer isso, cara. É você que tem que fazer, É você que tem que buscar a melhoria na tua qualidade de vida. É você que tem que buscar estudar mais. Não é o conselho. Por mais que o conselho faça, e faz muitas vezes com eventos gratuitos, muitas vezes, né? Aqui no Rio tem muitos eventos gratuitos. E aí, muitas vezes, cara, o evento tá vazio, a galera não vai, se inscreve, não vai. E aí tem muitas oportunidades gratuitas, tanto presencialmente quanto online, e as pessoas não aproveitam. Mas é mais fácil, né, você terceirizar a culpa, fugir da responsabilidade profissional e culpar o outro e não se culpar, né? É o vitimismo, né? Hoje as pessoas vivem numa realidade que preferem se colocar como vítima, arrumar um culpado. Exatamente. Eles têm que arrumar o culpado para aquilo que eu não faço e, por consequência, a bola da vez é o conselho. E arrisco a dizer, não é para puxar sardinha não, mas eu acho, do verbo não tenho tanta certeza, mas eu acho que é a gestão que mais tem feito, se não é a gestão que mais faz no Brasil como um todo. Então, assim, não dá para falar de todos, então, assim, a gente sabe que tem pessoas de outros conselhos, mas aqui no Rio de Janeiro, toda semana tem evento, todo final de semana tem evento. Vira e mexe, a gente faz eventos relacionados à parte de gestão e a gente vê que nem sempre a adesão do profissional bate, né? Aí eles falam assim, não, mas o problema é o horário, o problema é a data. A gente muda a data, muda o horário e eles continuam não aparecendo. Então é muito dele entender que está sendo feito. A gente busca os veículos, busca os meios, usa as redes sociais, usa os meios para passar a informação para as pessoas, independente de ser pelo conselho ou não, porque como o Vini bem levantou, a gente está no momento do digital. Então, tanto eu quanto o Fred, a gente tem os nossos canais pessoais, a gente está ali todo dia trazendo informação, a importância da gestão, a importância do investimento, a importância de se autovalorizar, de se reconhecer, honrar a sua história. Ontem eu fiz um encontro com alguns amigos, eu falei assim, cara, a gente precisa aprender a honrar a nossa história. Ao invés de a gente querer se comparar, como alguns anos atrás, é um documento fazendo a comparação do fisioterapeuta com a manicure, nada contra a manicure, tá? Não é um preconceito com a manicure, mas precisa entender que são 4 anos de faculdade, são anos e anos de aperfeiçoamento. Só o Fred está indo para a 4ª pós-graduação, se eu não errei as contas, o cara está indo para a 4ª pós-graduação. Um monte de mestre, um monte de doutor dentro da profissão. Então, assim, a gente tem que honrar a nossa história e perceber assim, cara, isso tem de fato um valor. Eu dediquei tempo para entregar resultado para a vida desse cliente. Então, é assumir a responsabilidade naquilo que eu faço e não buscar culpados por aquilo que eu não faço. Perfeito. Seguindo nessa linha, eu vejo que você é muito presente, assim, tanto nas redes sociais, nos eventos que tem do Crefito, né? Eu queria saber o que você enxerga como o papel do fisioterapeuta mesmo, seja na sociedade como um todo, e o que você também acredita que a gente precisa melhorar como profissional, né? Como fisioterapeuta dentro da profissão. Então, na verdade, eu vejo muito o papel do fisioterapeuta na sociedade como um instrumento de Deus na vida das pessoas, né? Ser mão de Deus na vida das pessoas, seja conseguindo ali amenizar dores, seja conseguindo resgatar a vontade de viver e a felicidade de viver. E para que isso dê certo, a gente precisa incentivar o comprometimento e a comunhão com a troca de conhecimento, né? Agregar valor nessa troca de conhecimento. Os nossos colegas precisam entender que você ensinar ao outro não vai gerar competição. Ao contrário, vai fazer com que a nossa profissão seja elevada, né? Como eu falei aqui anteriormente sobre o exemplo. E se a gente conseguir realmente esse senso de união e as pessoas entenderem
que, a partir do momento em que elas buscarem mais, em que elas buscarem mais capacitação, buscarem mais formação, mais pós-graduação, tudo isso, né, todo esse conhecimento agregado, vai fazer com que ela ofereça um melhor resultado. E oferecendo um melhor resultado, a pessoa vai conseguir também ter uma maior valorização. Mais pessoas vão procurar para ter aquele melhor resultado. Então, por isso que é tão importante esse senso de comunhão entre os nossos colegas de profissão. Nós temos que caminhar juntos nesse sentido. É aquilo que eu falei no início. Temos que criar esse senso de unidade. Criando esse senso de unidade, nós vamos avançar e vamos ter o reconhecimento que a gente merece ter por fazermos a diferença. E complementando o que você disse, um dos nossos convidados aqui vai ser o Álvaro, não sei se você conhece o Amorim. Conheço. Álvaro Anderson, ele vai vir também conversar com a gente, e algo que eu era uma pessoa que eu não queria ir pro meio docente, né? Eu acabei parando no meio docente. Acho que tudo aquilo que a gente fala que não quer, acaba acontecendo. Então, assim, eu não queria ir pro meio docente, mas o Álvaro sempre deixou muito claro que quanto mais você ensina, mais você aprende. E se eu olhar pro Felipe de 11, 12 anos atrás e o Felipe de hoje, eu digo que eu aprendo todo dia, porque todo dia eu tô ensinando, todo dia eu tô passando conhecimento, então corrobora muito com o que você falou assim. Então, não existe um problema de eu ensinar para o meu colega uma técnica, um caminho, um meio, porque eu preparando ele, eu melhoro o meio, e além de melhorar o meio, eu estou evoluindo porque eu estou aprendendo cada vez mais, porque o aprendizado vem dessa forma também, né? Exatamente. E pegando nesse ensejo, pegando nessa linha, na sua visão, qual é o perfil do profissional para os próximos anos? E você considera que para os próximos anos, o que vai ser mais importante? É um profissional técnico ou um profissional líder? Bom, para os próximos anos, o mais importante não é só o profissional ser um profissional técnico, nem tampouco o profissional ser um profissional líder. Ele tem que conseguir, na verdade, fazer com que haja um senso de união entre essas duas qualidades, mas principalmente elevar a qualidade que eu considero a mais importante na profissão, ser um profissional mais humano, um profissional que tenha mais empatia com o cliente, com a pessoa que está ali à frente. Não é uma doença que ele está atendendo. A gente sempre fala isso aqui, uma pessoa, é um ser humano. Então, o que falta cada dia mais na saúde como um todo, né, nem só na fisioterapia, é mais empatia. Então, um profissional, que vai ser o profissional do futuro, vai ser aquele profissional que tiver mais empatia e que buscar sempre mais conhecimento. O profissional humilde, sempre pronto a aprender, não só no aspecto da gestão, principalmente no aspecto do empreendedorismo, que é aquilo, né? Muitas das vezes você está ali tentando naquele lugar a valorização e você não consegue. Mas, de repente, é porque você está no lugar errado. É aquela comparação da garrafa d'água no aeroporto ou no sinal de trânsito. Então, se você está no sinal de trânsito, procure o aeroporto, sabe? Ah, mas como fazer isso? Eu, no sinal de trânsito, eu estou conseguindo meu pão. Tudo bem. Mantenha o pão em uma das mãos, mas busque a carne em outra. Também invista para conseguir a carne. Não precisa largar de imediato o pão. Foi o que eu fiz quando eu comecei na assistência domiciliar. Eu comecei com pão, mas aos poucos eu fui entregando o resultado e fui buscando a carne, e fui buscando uma valorização maior. E é possível que todos os profissionais consigam isso. Não é comparando pelo nivelamento de baixo, é comparando pelo nivelamento de cima. E é isso que a gente vem estimulando cada colega a fazer, para que realmente tenham essa prosperidade que a gente deseja ter para toda a profissão. Perfeito. É parar de olhar para o profissional ali que, a maioria das vezes, né, a gente vê essa pessoa no entorno, assim, muitos profissionais que não estão tendo sucesso, não estão conseguindo, digamos assim, viver bem ali da fisioterapia, né? E ele acaba tendo isso como referência, que de certa forma é ruim também, porque ele vê referências negativas sobre a profissão. E aí quando ele vê um profissional diferente se destacando, e aí ao invés dele olhar aquele profissional com... Não precisa ser com tanta admiração, mas em vez de questionar como aquele cara chegou lá, perguntar o que ele fez para chegar lá, né? Se perguntar, o que ele está fazendo que eu não estou fazendo, para eu conseguir chegar lá ou chegar próximo. E é isso que você falou, você não precisa abandonar completamente o que você está fazendo hoje para tentar desesperadamente ir para um outro lugar. Você tem que ir fazendo uma transição aos poucos, né? Isso não acontece de uma hora para outra, né? E aproveitando essa última frase que falei, que não é de uma hora para outra, a gente vai entrar num outro assunto que é sobre a PL Calma, antes de entrar na PL.
Não, mentira, não vou fazer pergunta não, só vou complementar o que você falou. Até o Luiz veio falando sobre isso. O Luiz estava aqui com a gente no último episódio e ele levantou a bola. O Luiz Felipe, o coronel da PM. Ele levantou a bola exatamente disso. Assim, cara, existem profissionais hoje muito bem sucedidos na fisioterapia. Existem vários profissionais que estão ganhando muito bem naquilo que faz. E a gente consegue mapear o que essas pessoas fizeram. E é o que o Fred falou. Ao invés de a gente querer mapear o que as pessoas fazem de errado e replicar o que faz de errado só para fazer parte daquela bolha do que tá errado, começa a olhar quem fez e quem deu certo. Porque na hora que o profissional começar a olhar, peraí, o outro tá cobrando R$1.000 na fisioterapia, como é que eu faço para cobrar R$1.000 também? Qual o caminho que eu tenho que galgar? Quais são os passos que eu tenho que dar para chegar lá? E aí entra para você que é acadêmico, entra para você que já tá formado, entra para você que já tá perto de se aposentar, porque eu sempre falo que nunca é tarde para mudar, né? Então, assim, tempo para mudar a pessoa tem, não precisa esperar que os outros mudem por ela. A mudança é uma escolha, se você escolher não mudar, é uma escolha também que você faz, e assuma as consequências da escolha que você não fez ou fez. E bacana, porque a gente tem aí também propostas por vir, né? Já estávamos conversando aqui nos bastidores sobre uma proposta de mentoria até pelo CREFITO 2 já, incentivando aqueles profissionais que têm, de certa forma, alguma dificuldade para poder avançar na escalada desses degraus, para pelo menos ter esse início. É claro que a gente não consegue acompanhar durante todo esse processo de evolução. Essa mentoria passa a se transformar em mais qualificada, que aí requer a necessidade de um acompanhamento mais profissional. Mas, inicialmente, é possível que a nossa Comissão de Gestão e Empreendedorismo possa apontar esses caminhos e, quando o profissional conseguir utilizar a pista, que nós queremos que ele utilize para voar, quando ele alçar voo, daí ele começa ali a seguir esse caminho com uma atenção ali mais qualificada. Raquel, bota na pauta aí, por favor, tá? E agora, voltando ao assunto, né, falando em avanço, vimos que recentemente aí a PL sobre o piso salarial da fisioterapia teve um avanço e são basicamente duas perguntas, né? Como que está esse avanço, né? Em que etapa desse avanço estamos e o que o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional pode fazer para se mobilizar para ajudar, digamos assim, a ter mais força e ter esse senso de unidade para tornar isso mais forte. Então, atualmente, o nosso projeto de lei que trata sobre o piso nacional, ele está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, né, o projeto de lei número 988 de 2015. E nós tivemos aqui a grande sorte do deputado Duarte Júnior assumir a relatoria em mais essa comissão. É o deputado hoje que mais tem se empenhado por aprovar esse piso. É importante mencionar aqui o trabalho que o COFITO vem fazendo. Eu também participo da Comissão de Assuntos Políticos e Parlamentares do COFITO. O CREFITO 2 participa lá, coordenada essa comissão pelo doutor Silano Barros, tendo a presença da doutora Letícia, que é da jurisdição do deputado Duarte Júnior, que vem se empenhando de forma insana para a aprovação desse projeto, junto com todos os presidentes de conselhos, né, de CREFITOs, e também de todos os sindicatos, da nossa federação, das nossas entidades. A gente vem fazendo um movimento entre entidades de forma muito forte, mas a gente ainda precisa da adesão dos nossos profissionais. A enfermagem, ela começou o projeto de lei do piso dela de forma contemporânea ali, e conseguiram avançar de uma forma muito rápida. E qual foi a grande diferença? A grande diferença foi a participação maciça dos enfermeiros. Eles entravam nas mídias sociais dos deputados e sensibilizavam os deputados com textos explicando a situação que eles vinham passando nos municípios, com aqueles salários precários, com a dificuldade para poder manter ali uma formação de qualidade, aperfeiçoamentos, enfim. E isso fez toda a diferença. Eu tenho a certeza que se cada irmão de profissão, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, nos ajudar, nós vamos conseguir aprovar esse projeto ainda esse ano. Esse projeto precisa ser aprovado nessa comissão, então a gente já tem um relator favorável que vai apresentar um relatório factível, e após aprovar nessa comissão, ele vai para o plenário do Senado. Sendo aprovado no plenário do Senado, ele vai para a sanção presidencial. Então a nossa meta é conseguir essa aprovação e a sanção presidencial ainda esse ano. Mas para isso acontecer, nós precisamos desse senso de união com cada profissional. E olha que o Conselho tem ajudado. A gente encaminha nas nossas notícias o e-mail de cada deputado
o atalho para a mídia social de cada deputado, facilitando esse trabalho dos nossos profissionais. É só clicar ali e enviar o e-mail, é só clicar ali e entrar na mídia social e pedir o apoio do deputado. Imagina cada colega fazendo isso diariamente. Temos mais de 400 mil profissionais. Olha a repercussão que nós teríamos. Eu não tenho dúvida que em cerca de um mês nós já teríamos esse projeto aprovado. É isso. Com a ajuda de cada colega, a gente vai transformar mais esse sonho em realidade. Perfeito, é isso. Né? Falta a galera se empenhar também, né? Mais uma vez, todo mundo quer, mas ninguém faz por onde. Então precisa ajudar também a movimentar isso daí nas redes sociais também. Cara, 400 mil profissionais é gente pra caramba. É muita gente, né? Caraca. Mas assim, pegando nesse ensejo, como você bem citou, as pessoas elas não entendem da legislação e não entendem o que compete a cada lado. Uma queixa que a gente escuta muito aqui no estado do Rio de Janeiro, porque no estado do Rio de Janeiro a gente tem um piso definido, né? A gente tem o piso hoje 3.044,78 no Rio de Janeiro, mas isso não acontece em outros estados e em outros lugares. Até onde eu sei, a gente tem piso no Rio, tem o piso em São Paulo, tem o piso, se eu não me engano, em Curitiba. São os 3 lugares que a gente tem piso, nos outros, infelizmente, a gente não tem. Mas falando da gente aqui do estado do Rio de Janeiro, é algo que eu vejo reclamarem muito nos grupos, que chega quando tem evento presencial, é uma demanda que levanta, é o fato dos municípios do estado do Rio de Janeiro, eles não cumprirem o que está já definido pela LERJ, o piso que a gente tem como base. E a pergunta como é que fica essa situação? Por que isso acontece? É falta de fiscalização? É falta de orçamento? É falta de questões políticas envolvendo? Por que exatamente hoje a gente tem, na capital, a implementação e o exercício com o piso, mas quando a gente vai para os municípios isso não acontece da mesma forma? Então, é muito importante essa pergunta e, principalmente, é importante que os nossos colegas saibam exatamente como funciona a legislação. Os municípios, os prefeitos de cada município têm autonomia prevista pela Constituição Federal para estabelecer os pisos municipais. Ou seja, eles não são obrigados a cumprirem o piso estadual. Eles são obrigados a cumprirem o piso estadual se eles terceirizarem o serviço público. É triste eu falar isso, mas hoje é uma realidade, né? Grande parte do serviço público é privatizado por meio de OS, OICIPs, fundações, EBSER, enfim. Isso já é uma realidade no nosso país. A gente luta para que o Sistema Único de Saúde seja público, universal, enfim, seguindo os princípios do SUS, mas essa é uma realidade em todo o país. Então, se o município for terceirizar ali o serviço, ele vai ter que pagar o piso estadual. Mas se não for, se ele for fazer esse contrato direto, ele tem autonomia para estabelecer um piso diferente naquele município. E, infelizmente, muitos municípios vêm estabelecendo pisos medíocres abaixo, muitas das vezes, do que o salário mínimo. É uma situação vexatória. E como eles conseguem fazer isso? Eles conseguem fazer isso porque eles conseguem encontrar pessoas que aceitam esses valores. Exatamente. A saúde, pela Constituição, é um direito de cada um do cidadão brasileiro e é um dever do Estado. Se eles não conseguissem quem aceitasse esse valor e o cidadão entrasse na justiça mostrando que tem a necessidade de ter aquela assistência no município, a justiça iria simplesmente decidir, olha, ou você contrata ou vai ser preso. E eles iriam ter que aumentar esse valor. Então, alguns profissionais de saúde não aceitam, né? Algumas profissões não aceitam. E por isso, eles aumentam o valor para essas profissões lá no interior, em alguns locais. Outras aceitam. O que acontece? Se a gente conseguir criar um senso de união em cada município e ninguém aceitar, eles vão ser obrigados a aumentar esse valor. É claro que a gente não vem conseguindo fazer isso, a gente até entende, não estou aqui julgando aqueles que aceitam aquele valor que é oferecido. É difícil a pessoa aceitar e depois ainda reclamar, mas o conselho não faz por mim. Poxa, a legislação trata que o conselho tem um papel legal de fiscalizar a qualidade da assistência, ou seja, defender a população do mau serviço e funcionar como tribunal de ética da profissão. Ou seja, fazendo com que o profissional responda caso ele cometa algum tipo de infração e seja punido por isso. Papel estabelecido por lei do conselho. É claro que a gente faz muito mais do que isso. E nós temos lá no nosso site atalhos com resumo de tudo que a gente tem feito, tanto para poder melhorar o piso no município, que é lutando com as nossas representações, ocupando as cadeiras nos conselhos de saúde dos municípios, chamando os profissionais para irmos para a rua, pressionar os prefeitos a apresentarem projetos de lei do executivo para aumentar o valor do piso naquele município,
Trabalhamos também no Conselho de Saúde, fazendo com que na política municipal de saúde haja essa inserção de proposta para que realmente essa evolução aconteça. Enfim, vimos ocupando todos os espaços para conseguir fazer com que haja uma melhora do piso no município também. Mas a gente não consegue a adesão dos profissionais. Infelizmente, a gente também vem trabalhando para aumentar o nosso piso estadual, que aqui no Rio foi aprovado junto com as demais categorias. Tivemos algumas ações junto com deputados, é claro que tem que vir uma iniciativa do governador, o plano tem que ser do executivo para esse aumento, que é claro, aumentando o piso estadual, a gente vai conseguir atingir todos os equipamentos do Estado, as contratações do Estado e também os da iniciativa privada. E com isso a tendência é forçar uma linha de valorização também nos planos de saúde, nos serviços de escala de atendimento em hospitais, que a tendência é você conseguindo a valorização em pisos é gerar um reflexo para que essa valorização também aconteça nas outras formas de relação. Então, por isso tanta luta, e por isso a luta para aprovar o nosso piso nacional, porque o piso nacional sendo aprovado, todos os prefeitos, todos os municípios vão ter que respeitar o piso nacional. Ah, mas como assim, se eles não tiverem recurso? Porque nós também temos um projeto de lei tramitando no Congresso, que é justamente para trazer a robustez jurídica para a implementação do piso, que é o projeto de emenda constitucional número 24. Esse vai estabelecer o recurso que vai ser utilizado pelos municípios para poder pagar esse valor em todo o país. Então, na verdade, a conta vai fechar no final. E no final nós vamos conseguir fazer com que todas as relações gerem a valorização necessária para que haja esse respeito. E aí a gente consiga ter a valorização, o reconhecimento, o respeito que a gente tanto merece ter por ser mão de Deus na vida dos nossos pacientes. E a gente volta mais uma vez a falar da importância do profissional sair da passividade, né? Exatamente. Porque esse é um ponto que você levantou agora, o nosso piso está congelado desde 2019, se não me engano. Acho que em 2020 a gente teve um reajuste antes da pandemia, mas teve toda uma mobilização, retornou, porque 2019, se não me engano, foi o último reajuste que teve do piso, e ficou desde então, mas como o Vini bem levantou pra gente, né, parte dos profissionais realmente se mobilizar, entrar em contato, se tiver proximidade, falar com o vereador, falar com o ministro. Só não fala com o Papa, porque o Papa agora não tem. Mas daqui a 5 dias teremos o Papa novamente. Fala com quem tiver que falar, porque a gente tem que sair da passividade. A valorização, mais uma vez, ela começa com o profissional em si, né? Não adianta só a gente esperar o movimento dos órgãos. Esse que é o grande problema, né? Principalmente quando fala de município, né? Eu vejo muita galera reclamando, pô, como é que pode? Que absurdo oferecer um salário desse. Pô, só tu não fazer o concurso, pô, porque não adianta tu fazer o concurso e aí tá lá, R$1.500, tu aceita. Pô, por que tu fez? Ah, porque eu preciso. Pô, vai trabalhar em outro lugar, pô. Porque às vezes tu mora no Rio, faz um concurso pra prefeitura, pô, 200 quilômetros da tua casa, para tu ganhar R$1.500 e aí tu vai ficar reclamando? Não vai adiantar, pô. Então, como o William acabou de falar aqui, não adianta você ficar pedindo para o conselho, reclamando que o conselho não faz nada, porque nesse caso não tem o que o conselho fazer para te ajudar, meu amigo. É você com você mesmo. Então, é lei, o CREFITO não pode mudar isso, de exigir essa mudança do município, como ele bem falou. Então, é uma luta que o CREFITO e os outros CREFITOs, né, estão fazendo para isso acontecer, né? Então, você já falou aqui, mas existe alguma ação direta assim, que você pode pontuar para a gente em relação a essas ações de valorização que já esteja acontecendo, tanto nas prefeituras, nas câmaras? Sim, nós temos inclusive no nosso site e temos divulgado nas nossas mídias sociais essas ações. Nós temos links que trazem ali o resumo de todas essas ações. Os ofícios que são encaminhados para cada município, já notificando em relação, inclusive, ao valor do nosso piso nacional, para que eles já comecem, talvez, a praticar esse valor. A notificação dos editais que abrem em cada município. A nossa atuação junto aos conselhos municipais de saúde de cada município. A gente vem, inclusive, criticando essas diferenças salariais que existem em alguns municípios. É claro que a gente percebe também uma conjuntura política envolvendo. Muitos municípios contratam para a secretária de saúde um determinado profissional que estabelece
os valores de salário dos seus pares lá em cima. Né? Muitos médicos se interessam mais pela política do que enfermeiros, fisioterapeutas, e muitos deles são eleitos prefeitos, secretários de saúde, colocado no cargo pelo prefeito como secretário de saúde, né? Não que tenha um maior domínio sobre a parte de gestão e administração, que a gente sabe que temos fisioterapeutas com muito mais domínios, enfermeiro, mas eles ocupam muitas das vezes esses cargos e privilegiam seus pares. É claro que assim, não é uma questão ética, mas isso acontece. E a gente luta contra isso. A gente luta para que a valorização aconteça de forma igual. A palavra é isonomia. Um plano de cargos, salários e carreira única que possa valorizar todos os profissionais de saúde de nível superior da mesma forma, certamente é factível. Existe, inclusive, um projeto de lei de plano de cargos, salários e carreira única no Sistema Único de Saúde, tramitando no Congresso Nacional. E é possível fazer com que isso aconteça não só na iniciativa pública, mas também na iniciativa privada, acabando com essa diferenciação que hoje, infelizmente, existe no nosso país. É que isso eu não tenho certeza, mas nos órgãos federais, né, hospitais federais, já tem essa equiparação, né? O médico ganha igual fisioterapeuta. Posso estar enganado, mas em alguns hospitais acho que funciona assim, e no militarismo também acontece dessa maneira, né? É pela patente e não pela profissão, né? Isso, tem alguns serviços que têm estabelecido plano de cargos e salários específicos que fazem essa valorização de forma isonômica, mas infelizmente ainda não é a realidade da maioria dos serviços do nosso país. Por isso, tanta luta para a gente obter essa valorização. E claro, acompanhando as mídias sociais, vai ver que a gente vem realizando inúmeras reuniões com prefeitos, com secretários de saúde, lutando para que isso aconteça de fato e direito em todo o país. Perfeito. Então, você que ainda não entrou lá no site do Crefito, entra no site do Crefito, vai lá, confere, vê o que o Crefito está fazendo para você não ficar aí na internet falando besteira. Eu vou complementar, tá? Se você é de outro estado, entra no Crefito 2, dá uma olhada também no que a gente está fazendo e dá uma catucada aí no pessoal do teu Crefito para fazer a mesma coisa, para mobilizar o país como um todo. Sou eu que tô falando, não é o presidente não, tá? E a gente tem parceria também aí, o sistema vem ajudando bastante a gente, né? O presidente Sandroval que assumiu o COFITO, até meu padrinho também de casamento, uma pessoa que tem um amor muito grande por ele, e a gente tem trabalhado muito de mãos dadas, né? Colocando aqui o Crefito 2 à disposição de todos os conselhos, do Crefito 1, do 3, do 4, 5, 6, 7, até o 20. Agora ele vai até o 20. Não, a gente tem e tem trabalhado isso para que realmente a gente consiga fazer com que a valorização, reconhecimento, respeito atinja todo o país. Porque não adianta a gente trabalhar assim, somente para um estado, somente para um lugar, porque amanhã ou depois você vai precisar se mudar para um outro lugar, então não vai adiantar você estar trabalhando só de uma forma isolada. Por isso que a gente tem dado as mãos. É a corrente, né? Então nós somos um elo da corrente. Então se a gente der as mãos aqui para o elo do Crefito 1, do Crefito 3, do Crefito 4, cada elo estiver junto, essa corrente vai estar muito mais forte. Por isso é que é tão importante esse senso de união. Mas só pra deixar claro, eu falei isso, porque vira e mexe eu recebo um negócio do 3 e falo assim, gente, a gente já fez isso. Recebe lá do 3, a gente já fez isso. É exatamente para as pessoas olharem assim, cara, tá sendo feito, tá sendo mobilizado. Mas o profissional tem total liberdade de falar não. O profissional precisa entender isso. Você chegou a citar sobre a questão dos planos de saúde, home care e tudo mais, e acredito que o serviço público deve seguir a mesma linha de distribuição de verbas e tudo mais na área da saúde. E no momento profissional, começar a falar não, como o Fred bem levantou, saiu o edital, não se inscreve, não faz, não dá coro para aquela prova, a tendência eles fazerem uma melhor distribuição para que realmente bata de forma igual. Que é a mesma coisa que acontece nos planos de saúde, principalmente no home care. Em relação à clínica, tem outros trâmites e outros meios, mas no home care, que é uma queixa que a gente escuta diariamente, do quanto está sendo pago e tudo mais, fala assim, lindo, você aceitou. Se você não quer aceitar, você tem total liberdade de escolher assim, eu não quero. Aí o pessoal levanta e fala assim, mas do que eu vou fazer, do que eu vou comer? Foi como o Fred falou assim, cara, oportunidades e meios existem milhares. Vira e mexe, as pessoas chegam pra ele assim, Felipe, trabalhar com fisioterapia domiciliar, eu consigo ganhar bem? Eu falo assim, cara, tem uma lição que eu aprendi com meu pai quando eu era pequeno. Independente do que você escolher, se dedique para ser o melhor, para ter resultado com aquilo. Então, assim, eu falo para todo mundo, quando eu era fisioterapeuta, eu era muito bem remunerado. Eu falo quando eu era fisioterapeuta porque hoje eu não trabalho mais na assistência.
Hoje eu trabalho realmente na parte de gestão. Mas quando eu estava na assistência, eu era muito bem remunerado. É que eu entendi, como o Vini bem fala de missão, né? Que a minha missão era muito maior de ajudar outros profissionais para que eles prestassem melhor assistência e dessa maneira eu também estaria prestando assistência. Mas o que acontece é, quando eu mudei de área, quando eu mudei de bloco, eu continuei sendo muito bem remunerado. Porque não se trata do que eu estou fazendo. É do como eu estou fazendo e como eu estou me dedicando. Quanto de fato eu me sinto necessário naquilo. E mais do que isso, recebi proposta para ganhar mal? Recebi, só não aceitei. E é essa autonomia que o profissional tem. É por isso que eu considero que a fisioterapia é a profissional uma das profissões mais autônomas que a gente tem. Porque a gente tem liberdade de falar não e buscar outro caminho. Isso é verdade. Assim que eu me formei, por exemplo, eu recebi uma proposta para trabalhar numa empresa de home care, que na época, eu me formei em 2012, era R$20 por atendimento. E no ano passado, eu recebi uma mensagem no WhatsApp me 22. oferecendo 25. Pô, tem 12 anos, cara, aumentou R$5, tá de brincadeira, né? E aí, o que aconteceu? Eu recusei. Aí eu aceitei receber menos do que eu sabia que merecia numa clínica, mas a clínica era quase do lado da minha casa, eu era recém-formado, e eu sabia que eu precisava, digamos assim, roer aquele osso ali para pegar a mão, para aprender. Eu sabia que aquilo ali era provisório, mas eu aceitei aquela condição sabendo as regras do jogo. Eu não fiquei choramingando que ganhava mal, eu depois fui buscar outras formas para ganhar bem, né? Então não adianta você ficar só reclamando que te oferecem mal, é só tu não aceitar, pô, tu não é obrigado a aceitar, ninguém bota Você às vezes segura o pão ali, né? Olha, eu tô aceitando essa condição, é que eu tenho, vou segurar esse pão aqui. Exato. Só que eu vou fazer o meu melhor, vou oferecer resultado, e ali na frente eu vou pedir a valorização para aqueles que eu tô oferecendo o resultado. E aí você vai crescendo. E a gente pode ir além disso, né? A gente não precisa ir muito longe, não. A gente não precisa pensar em médico, a gente não precisa pensar no enfermeiro, a gente não precisa pensar no odonto. Se a gente olhar para o nosso lado, se a gente olhar para a terapia ocupacional, a terapia ocupacional conseguiu uma grande mudança relacionada ao trabalho do home care, porque ela entendeu que ela tinha que dizer não. Só que a vantagem que existe para a terapia ocupacional é a quantidade de profissionais, que é uma quantidade menor. Então eles conseguiram a união com mais velocidade. Mas não significa que, sendo 400 mil, que a gente também não consegue. Então, assim, se cada um compreender que pode dizer não, e aquela empresa ela tem a obrigatoriedade, não só o serviço público, mas o serviço privado, ela também tem a obrigatoriedade de entregar o serviço, não vai ter jeito. Tanto que, assim, existem, dentro da área da fisioterapia, determinados serviços onde o profissional ele trabalha com determinados atendimentos que não tem jeito. Eles entenderam que eles têm que bater o pé e falar que não, que aí o plano de saúde ele paga o que tem que ser pago. Então, se a gente já percebe que isso acontece dentro do direito à tal da jurisprudência, vamos olhar para ela e falar assim, opa, peraí, se a terapia ocupacional conseguiu dizendo não, se eu falar não, vai ter que remanejar, vai ter que mudar. Mas parte das pessoas compreenderem, né? Que é o grande embate que a gente tem dentro do mercado é esse. As pessoas têm receio, têm medo, têm a síndrome do vira-lata, e a sair dessa síndrome e falar assim, oi, eu tô aqui, eu vou me valorizar, eu estudei muito, trabalhei muito, me aperfeiçoei muito, e não faz sentido eu receber só isso. Entendeu? E tem muito plano de saúde, né, que paga valores diferentes, muito não todos, pagam valores diferentes por credenciamento. Sim. Então, vamos lá, ele credencia aqui o Dr. Cher, o Dr. Fred, só que paga R$50 pro Dr. Cher e paga R$100 pro Dr. Fred. O mesmo plano de saúde. Mas por que paga diferente? Por conta da relação contratual. Né? O Dr. Fred fez uma negociação, ele fez uma negociação maior, ano a ano, ele exigiu que o seu contrato fosse atualizado, né? Porque essa solicitação por lei é prevista pela ANS, e daí ele conseguiu essa progressão em sua valorização. Agora, todo mundo faz isso? Não. Ninguém faz. E aí o que o CREFITO fez? Lançou ali um modelo, uma minuta de contrato de solicitação de adequação de valores pagos, de reajuste dos valores pagos, para que os profissionais possam utilizar essa ferramenta. Então há essa grande diferenciação. As pessoas às vezes acham, mas o plano de saúde paga isso. Olha, paga para você. Mas não paga o mesmo valor para todas as clínicas. Pô, legal, eu não sabia. Não paga o mesmo valor para todas as pessoas físicas credenciadas. Que alguns planos ainda credenciam pessoas físicas também. Então há essa diferenciação dentro da carteira de credenciamento do próprio plano de saúde. E aí isso vai depender do network. Ele tem uma carteira aqui com uma empresa que é de autogestão. E aí a empresa de autogestão, eu quero que você contrate esse fisioterapeuta. Mas ele está na negociação cobrando uma consulta tal. Não importa. Pode pagar a consulta que ele está cobrando e vamos fazer o credenciamento dele. Então, há essa possibilidade dentro do próprio plano de saúde. Interessante, hein? Bom saber. Eu vejo isso hoje, como eu trabalho muito no mercado de pilates, hoje no mercado
dessa parte do Pilates, entrou muito a versão PES, né? Então é Gym PES, Total PES, Clube PES, Guru PES. Então várias empresas entraram meio com o mesmo modelo do plano de saúde. É tipo um plano de saúde, só que É um plano de saúde de academia e outros serviços relacionados à saúde. Então, não só Pilates, mas tem alguns atendimentos de fisioterapia, de nutrição. Então, tem várias atividades que estão vinculadas. E como eu estou do lado de cá na parte de orientação, o que a gente faz é isso. A gente senta na mesa, fala assim, quanto é que de fato eu preciso receber naquele atendimento? É tanto? Então, vamos chegar para negociar com aquela empresa que você não tem como você prestar aquele serviço que ele tem necessidade, porque existe a demanda dele para aquele serviço também, ao que está sendo cobrado. E acaba que a gente consegue fechar o contrato e negociar. Então, parte disso, né? O profissional compreender e entender que ele tem uma parcela, aí entra a gestão. Ele precisa entender que ele não é obrigado a aceitar tudo, ele pode questionar. E existem meios e veículos para que isso dê certo e funcione. É importante que no encaminhamento a gente tem que qualificar, né? Você falou do Gym PES, eu lembrei de um paciente que eu encaminhei para o Pilates, e ele comentou, não, vou fazer naquele estúdio, né, que tem ali, são fisioterapeutas que atuam. Eu perguntei como é que é a Gym PES. Quando eu olhei o sistema de remuneração, eu falei, olha, vamos acompanhar para ver se o trabalho vai ser realmente um trabalho de qualidade. Infelizmente, o trabalho não teve o resultado esperado e ela entendeu que o Pilates não poderia ajudar ela naquilo que eu encaminhei para ajudar. E eu digo, olha, não é o Pilates, é o serviço que está sendo prestado ali por um valor, uma remuneração menor, e com isso eles não estão te dando a atenção que você necessita ter para ter os resultados que você necessita ter. Então não é o Pilates, sim a forma que estão te atendendo ali, né? Lá. Então, não, como é igual a fisioterapia, encaminha para um fisioterapeuta, o fisioterapeuta não deu resultado, a fisioterapia não dá resultado. Não, exatamente, é a fisioterapia que não dá resultado. Né? Tem que avaliar exatamente o que está sendo feito, a forma que está sendo feito. Quanto é que foi o atendimento? R$20. Tá bom, já entendi. Olha, o profissional pode estar começando por R$20 e querer realmente conquistar o paciente, fazer um bom serviço, mas é difícil disso acontecer. Sim. Não, sabe, a probabilidade dele estar oferecendo o serviço a um valor pequeno e querer atender uma quantidade maior por dia e com isso te atender em 20 minutos vai ser grande. Pois são 20 minutos que ele me atende. Então, com 20 minutos, dificilmente ele vai te dar um resultado para uma assistência de qualidade, que requer uma avaliação minuciosa, que às vezes demora 1-2 horas, que requer um procedimento terapêutico manual, utilização de algum recurso termoeletroterápico, enfim. Eu acho que sabe que isso me mata, né, Vilim? Porque assim, eu venho de uma criação que eu trabalhei R$1 por paciente atendido. E o atendimento que eu dava pro meu paciente me pagava R$1 por atendimento, era o mesmo atendimento que eu dava pro meu paciente me pagava R$200 no atendimento domiciliar. Para mim é muita falta de ética, falta de moral, falta de respeito, falta de humanidade, a falta de um monte de coisa. Quando o profissional ele aceita receber R$20 e ele fala assim, não, vou receber 20, então só vou atender 20. A frase do Vampeta, né? Vou fingir que eu tô jogando, eles fingem que estão me pagando. Pra mim ele mesmo se arrepende hoje, né? Eu já vi vários vídeos dele falando que ele se arrepende de ter dito isso. E pra mim isso é uma falta de profissionalismo, é uma falta de união, é uma falta de percepção, porque, cara, você aceitou. Então, se você aceitou e você não presta qualidade, não entrega resultado, você que é muito ruim. Não é a remuneração que é muito ruim. Você tá se permitindo chegar num degrau, num patamar que não era pra chegar. Então é uma mudança que, convite para as pessoas que fazem isso, cara, muda de área, muda de mercado, porque você depõe contra você e como o Vini me levantou, você acaba depondo como todo mundo. E querendo ou não querendo, essa pessoa, às vezes ela não dá oportunidade, porque a gente é muito novo no mercado. Diferente quando a gente vê, não vou citar o nome da profissão, mas você vê aquela profissão que vem lá desde a época antes de Cristo, sabe, aquela profissão bem antiga, que já medicava, que já tratava e tudo mais. Quando essa profissão comete alguma falha, comete algum erro, acontece alguma coisa, o paciente ele vai lá e procura outro profissional. Só que quando o paciente passa por essa situação com o fisioterapeuta, ele começa a falar que a fisioterapia não presta, que a fisioterapia não funciona, e ele acaba não dando oportunidade para os profissionais. Então, assim, convido você que está nos ouvindo, que tem essa atitude, olha para dentro de você, olha para dentro do teu ego, olha para dentro da tua moral e pensa, você gostaria que fizessem isso com a sua mãe? Você gostaria que fizesse isso com alguém da sua família? Você acharia justo esse atendimento ser realizado com alguém da sua família? Porque você está fazendo isso com a família de alguém. E eu lembro do juramento na faculdade que
o nosso juramento não fala da gente ganhar dinheiro, não fala da gente ficar rico, não fala de nada disso. Ele fala de prestar assistência e saúde para outra pessoa, para outro ser humano. Então, independente do quanto eu vou receber, ou como eu vou receber, se vai ser gratuito, se não vai ser, a qualidade tem que estar sempre prevista. Tem que ser o alicerce principal. Peço desculpas pelo desabafo, mas me incomoda quando eu escuto as pessoas falarem que não, porque... Não é, porque eu trabalhei a R$1 e não é pra menosprezar, pra falar mal da clínica, não, eu aceitei. Eu precisava, como o Fred falou, eu precisava naquele momento daquela situação. Eu precisava ressignificar tudo naquele momento. Porque eu saí de uma empresa grande, que estava no Rio de Janeiro, acabei sendo mandado embora dessa empresa por questões pessoais dela, fui para uma outra empresa muito menor, era o que eles conseguiam pagar, era o que encaixava, eu aceitei. Então, assim, tô ali dentro, vamos fazer de tudo para que a empresa cresça, que a empresa evolua, que tudo dê certo, para que a gente consiga alçar outros patamares. Não me enquadrei, não deu certo. Lindão, obrigado pela oportunidade, vou seguir meu caminho. Que não cabe, para mim não compete. O profissional, ele fala assim, não, vou atender mal porque eu tô recebendo mal. Cara, a gente é muito novo, são só 60 anos. É a mesma coisa quando a gente fala do Pilates, assim, cara, Pilates no Brasil tem 30 anos. No momento em que você não presta assistência de forma correta, independente se da fisioterapia ou da educação física, você não presta assistência de forma correta, você está depondo contra o método que você está utilizando. Então, se você, enquanto fisioterapeuta, faz isso, porque eu estou ganhando pouco, então vou atender mal, troca de área. Vai vender pipoca, cara, dá para ganhar 50 mil vendendo pipoca. Não precisa ficar na fisioterapia se você não quer fazer de forma correta, não quer se valorizar, não quer cobrar de forma correta. É uma questão de humanidade, né? E assim, a gente tem até trabalhado também na fiscalização para a gente conseguir enxergar esse mercado. A assistência domiciliar a gente não consegue entrar. Às vezes as pessoas vão lá e denunciam, mas por que o conselho não vai lá e não faz algo com a empresa? Bom, primeiro que a gente consegue acessar a empresa. Na empresa a gente não consegue ter acesso a toda essa relação contratual, né? Legalmente a gente não tem o poder de fazer isso. Só quem teria é o sindicato se tivesse esses profissionais sindicalizados para que ele pudesse representar esses profissionais lá naquela fiscalização. Nós não podemos. Então, o que nós fizemos? Criamos um canal específico de denúncia, onde o paciente ou familiar pode denunciar o conselho, permitindo ao conselho de forma sigilosa que o conselho entre numa fiscalização naquele lá para que possa realizar essa fiscalização. Senão a gente não consegue entrar ali na casa das pessoas. A gente tem que ter autorização para entrar na casa das pessoas. Então a gente está olhando para isso também, está tentando trabalhar para que realmente essa questão seja combatida e a gente tenha mais humanidade no tratamento das pessoas. Né? Que realmente esse é o principal, né? Exatamente. As pessoas também precisam entender que não dá para o CREFITO estar em todas as casas ao mesmo tempo também, né? Tem uma questão de demanda e de pessoas para fazer esse tipo de fiscalização, né? Porque muitas vezes a pessoa fica reclamando, mas entenda, não dá para o CREFITO estar fiscalizando todo mundo a todo momento, a toda hora. Então você tem que ir lá, fazer o teu papel, denunciar, ser mais específico, não adianta ficar só reclamando, né? E você denunciando ali, né, qualificar com o máximo de informação possível para que a gente possa entrar e flagrar aquela situação. A gente atua muito com a ideia de ação exemplar. Quando a gente pega ali uma coisa grave, a gente age, a gente pune de forma exemplar e a gente notifica isso, a gente divulga isso para mostrar, gente, olha, o crime não compensa. A gente está atuando até em parceria com a polícia. Vez por outras, a gente leva alguém preso junto com a polícia. Até deu ordem de prisão por uma falsa terapeuta ocupacional. A gente está investigando também uma falsa fisioterapeuta, que em breve deve ser presa aí com a ajuda da polícia. E a gente tem agido de forma contundente com a Polícia Federal, com a Polícia de Defesa também do Consumidor, né? E que dá para trabalhar junto com o plano de saúde, dá para, caso o plano de saúde não ofereça assistência, ninguém aceita assistir por aquele valor. O paciente denuncia, então é possível agir em parceria também com a Delegacia de Defesa do Consumidor. Mas a gente só vai conseguir realmente esse resultado efetivo com esse senso de união, né, e sensibilidade de cada profissional. Perfeito. Cara, falando assim, ainda dessa parte da valorização, o que você acha que o profissional, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, precisa para ele conseguir ser mais valorizado, agora falando dentro do mercado privado, né? Se você acha que esse fisioterapeuta precisa saber mais sobre marketing pessoal, posicionamento, vendas, enfim, qual é a tua opinião sobre o que esse profissional precisa melhorar para ele ser mais valorizado? Então, bom, primeiro a gente até falou aqui anteriormente sobre a questão do conhecimento. Esse profissional tem que buscar mais conhecimento
para que ele possa atender a essa clientela e possa oferecer melhores resultados, né? E melhores resultados é oferecendo um diferencial também. Não adianta a gente oferecer tudo que é oferecido no mercado se você não tiver um diferencial, algo que vai realmente trazer algo a mais para a sua assistência, você vai ficar naquela mesmice. Então, o profissional tem sim que investir em conhecimento não só no campo técnico, mas também no campo humano, né, em relação a essa interatividade com o seu paciente, essa empatia, né? Muitas das vezes, você ter o conhecimento daquilo que realmente traz felicidade para o paciente, poder levar um pouquinho daquilo na sua assistência vai fazer toda a diferença, né? Afinal de contas, qual é o profissional de saúde que fica mais tempo com o paciente numa assistência? O fisioterapeuta. Somos nós ficamos às vezes 1 hora ou mais ali com aquele paciente. Exatamente. E quando a gente consegue... De preferência mais para ter bolinho e café. Exatamente, olha, e essa é a minha meta principal sempre ali, além de ter o resultado da assistência. Então, se você conseguir fazer não só que a sua assistência gere um bom resultado, mas também com que isso seja prazeroso ali na assistência que você está prestando, você vai conseguir realmente ser valorizado por isso. E é claro, não adianta só isso. Hoje, o profissional que quer se firmar no mercado, ele tem que ter o espírito de liderança, o espírito de empreendedorismo. Ele tem que investir, né? Ele tem que realmente estar sempre antenado e buscar aquelas pessoas, né? Como, por exemplo, nossa comissão de gestão e empreendedorismo, tem pessoas que dão a dica. Olha, eu passei por esse caminho, foi muito difícil e eu segui justamente essa porta aqui, que foi a porta que me trouxe ali os resultados de uma forma mais rápida. Por que ele vai precisar passar por todas aquelas dificuldades, né, gerar todos aqueles tropeços, que aquela pessoa que passou por aquilo já passou e conseguiu vencer, você não precisa passar por isso. Então, como é bom você conseguir sim uma tutoria, conseguir sim ali um acesso a alguém que possa dar essas dicas, tanto que a gente está buscando essa parceria com a Comissão de Gestão de Empreendedorismo. Raquel, anota de novo na pauta, que é a segunda vez que ele levanta essa bola. Juliana, pô. Não, a Raquel que está assistindo a gente. Você acredita que a Raquel não vai estar assistindo esse episódio? Com certeza vai estar assistindo. Raquel é secretária. Eu achei que tivesse errado não, duas vezes já. Raquel tô falando com a câmera lá, assim. Raquel, pode botar na pauta, é a segunda vez que ele levantou essa bola agora. Pô, já é a segunda vez. A primeira eu deixei passar. É a chefe de gabinete lá. Normalmente é assim, o Vini levanta a ideia, a Raquel anota e repassa. Aí que você apontou, aí eu falei, pô, ele falou o nome errado. Eu sei, mas eu fiquei com isso na cabeça. Perfeito, a gente já está aqui saindo brainstorm aqui, várias ideias, e vamos mostrar a esses profissionais que é possível sim seguir esse caminho sem tropeço, né, sem pisar em buraco, e atingir a valorização que eles merecem ter por serem mãos de Deus na vida dos seus pacientes. Certeza. E assim, complementando o que você disse, Vini, o Fred, em vários episódios, ele citou isso, né? O quanto o fator humano está presente dentro do nosso atendimento. A técnica é importante, é extremamente importante, porque assim, a gente não consegue trazer o resultado se a gente não for bom tecnicamente. Eu brinco com os meus clientes que resultado é o mínimo que o cliente pede. Técnica é obrigação. Técnica é obrigação, é ela que vai dar resultado, e ponto. Isso. Só que, como a gente vem citando em todo esse episódio, né? É um fator humano, tem um ser humano ali do outro lado, e nem tudo no ser humano se trata só de mecânico. Exato. Então, esse ponto que você levantou da importância do profissional de começar a aprofundar esse conhecimento do ser humano, não só da parte física e mecânica, mas também da parte emocional que envolve esse ser humano, pra gente aqui é extremamente importante, que é um ponto que a gente bate sempre da falta de percepção, de empatia, né? E o profissional pensa que vai chegar ali, vai lá, aperta a bolinha, estica o elástico, sobe, desce, agacha, levanta, acabou. Na verdade, não. A gente brinca do café, porque quando a gente chega no café, é que literalmente a gente está envolvido com aquele ser humano. Ele reconhece realmente o quanto é importante pra gente. E tem um outro ponto, né? Quando a gente fala de posicionamento, muito por conta das redes sociais, a gente vive hoje um momento que aparecer é muito importante. Então, assim, é fundamental que o profissional entenda, quando a gente entra nesse mérito de gestão, que marketing faz parte da gestão, dele compreender que se posicionar não é só ter o conhecimento, ele precisa do conhecimento, como o Fred bem citou, é obrigação. Então, assim, eu sempre parto do pressuposto que todo mundo que me procura é excelente profissional, eu não entro no mérito do currículo que ele possui, mas ele precisa aprender a se posicionar, ele precisa aprender a aparecer, ele precisa aprender a participar dos eventos para que outros profissionais possam conhecer, ele precisa aprender a fazer eventos para que outros pacientes possam vir a conhecer ele, porque, infelizmente, hoje o profissional que é extremamente qualificado e não se posiciona, ele acaba perdendo o mercado para o profissional desqualificado que se posiciona.
E é importante a gente dizer que, assim, embora a expectativa é que a pessoa já tenha técnica, infelizmente a gente também tem um mercado precarizado das instituições de ensino no nosso país. É verdade. Que a grande indústria de ensino, ela visa também o lucro e, infelizmente, não visa a qualidade. E, infelizmente, tem muitos profissionais de saúde, isso em todas as áreas, que saem com uma formação ruim. Por isso que o CREFIT 2 vem investindo tanto em capacitação, né, em várias áreas, até em práticas integrativas, auriculoterapia, em prescrição, interpretação e solicitação de exames. Por quê? Porque a gente peca pelo excesso para que o profissional tenha realmente a qualidade necessária para obter resultado. E isso é sim uma campanha de valorização. O profissional que consegue oferecer melhores resultados vai conseguir se valorizar mais. E daí a gente está nivelando por cima. É esse o objetivo. É consequência, né, do bom trabalho, o cara ser bem remunerado. Isso aí não tem pra onde fugir, né? Próxima pergunta. Aí, manda ver. Como eu falei, né, são 11, 12 anos aí trabalhando com gestão e o que eu mais escuto do profissional é que ele é um fardo. Até porque as pessoas elas enxergam a gestão só como gestão financeira, né? Então o Fred gosta de investimento, eu gosto de planilha para analisar números, eu brinco que eu faço dinheiro sobrar para o Fred investir, né? Para o Fred conseguir fazer as aplicações. Mas, querendo ou não querendo, o mercado ainda enxerga como se fosse um fardo. Na sua opinião, por que a gestão ainda é negligenciada pelos nossos colegas? Pois é, eu acho que é porque, infelizmente, muitos dos nossos colegas e dos profissionais de saúde, de uma forma geral, acabam desconhecendo a importância da gestão. E a importância da gestão para prosperidade, né? Afinal de contas, se você não souber gerir, se não souber realizar uma boa gestão, se não souber empreender, você não vai prosperar. Você vai acabar gastando mais por conta de uma decisão errada, seja na escolha de organização ou de constituição de uma empresa, de uma pessoa jurídica, seja em relação da negociação que você vai fazer em relação ao serviço que você vai oferecer. E, infelizmente, a gente percebe que muito disso vem da preguiça. A pessoa quer ganhar de forma fácil. Ela tem preguiça de buscar conhecimento sobre gestão. Ela tem preguiça de se dedicar para poder entender sobre a complexidade daquele assunto, sobre o caminho que vai gerar uma solução. Geralmente as pessoas querem que outros façam por ela. E é isso. Querem reclamar da situação que elas estão passando, mas não querem solucionar aquela situação para que elas não passem mais por isso. Então, infelizmente, isso ainda acontece e a gente vem aos poucos mostrando para as pessoas que é importante investir em gestão, né? E muitas das vezes a gente vem ensinando a gestão para as pessoas nesse bate-papo. Aqui, por exemplo, já saiu várias dicas para as pessoas. A meta é essa, o Fisiocast, a intenção é essa, preparar as pessoas para entender que gestão é o tempo todo. As pessoas já estão, né, por osmose, recebendo essas informações, esses conhecimentos, e com isso as pessoas começam a realmente buscar esse caminho, né, do conhecimento em gestão para que elas possam prosperar, né? Isso eu poderia falar aqui de uma forma ampla, porque teve agora o Receita Saúde, né, que nos trouxe muito trabalho, que isso é algo que é voltado para a gestão, né? Em tempos atrás, alguns profissionais teriam que contratar contadores para poder alimentar esse sistema, e hoje a gente vem ensinando os profissionais de como alimentar esse sistema, pagar ali da forma correta a tributação, para não cair numa malha fina na receita. Então, tudo isso faz parte da gestão. Nosso amigo. Beijo, Hudson. Hudson, rapaz lá do TI, lá do conselho. E não sei nem se o Vilen sabe, mas vou contar, tá, Hudson? Inclusive, eu pedi ajuda pro Hudson para clientes de outros estados, que estavam com problema de acessar a plataforma, de fazer cadastro. Então, assim, realmente a gente conseguiu, nesse espaço de tempo, desde que começou em janeiro até hoje, auxiliar muitos profissionais, e hoje a demanda que chega é muito menor. Então, assim, hoje os profissionais já estão utilizando, já estão fazendo. Então, assim, é mérito da gestão, é mérito dos profissionais que estão envolvidos lá dentro para exatamente fazer acontecer, né? Então, e é isso. A gestão, na minha opinião, a gestão está em tudo. O profissional precisa compreender que ela está presente em tudo que acontece na vida dela. Quando ela virar a chave, assim, peraí, na minha casa existe gestão, na minha carreira existe gestão, na minha empresa existe gestão, as coisas começam a fluir com mais facilidade. Eu não lembro qual foi o episódio que o Fred levantou essa bola,
Mas o que acaba acontecendo é que às vezes a pessoa ela não consegue gerir a carreira e o negócio porque na própria vida não tem, né? Sim. Pois exatamente. Você faz gestão o tempo inteiro, né? Gestão do tempo, gestão da tua carreira, gestão de tudo. Então, como o Vilim falou ali dentro do empreendedorismo, você não precisa ter um CNPJ para você aprender gestão, porque, como a gente falou aqui, você faz gestão o tempo inteiro com a tua família, com os teus filhos, na tua profissão, na tua vida pessoal. Então, eu preciso entender como eu vou gerir o meu tempo para eu conseguir treinar, fazer meus atendimentos, estudar, atender meus clientes, enfim, eu tenho que fazer essa gestão. Então, eu posso delegar isso para alguém? Posso. Mas você precisa de recursos financeiros para isso. E se você está começando, talvez você não tenha. Então, é você mesmo que vai ter que fazer isso. Então, dentro ali do empreendedorismo que o Vilim falou, você, dentro de como eu já falei aqui, dentro do hospital onde eu trabalhei, onde você trabalha, você pode empreender, você pode conseguir captar novos clientes dali, e aí você vai precisar fazer a gestão financeira adequada para você saber para onde está indo o teu recurso, o que você está ganhando, quanto está entrando de dinheiro, quanto está saindo, para onde está saindo esse dinheiro. Você vai precisar fazer ali, saber a gestão da Receita Saúde, para você declarar tudo direitinho, para você não ter problema de contabilidade. Ah, Fred, mas é muito difícil. Meu amigo, não existe vida fácil para ninguém. A vida é difícil para todo mundo, você tem que escolher qual difícil que você quer ter na tua vida. Então, não adianta ficar romantizando aqui, porque nada é fácil, nada vem fácil, então não adianta você ficar esperando um milagre acontecer na tua vida, porque não vai acontecer. Vou até complementar antes da próxima pergunta do Fred, que na vida, todos nós viemos com uma única moeda que todo mundo veio na mesma quantidade, que se chama tempo. Dinheiro vai variar, bens vai variar, mas o tempo, todos nós temos 24 horas todo santo dia para escolher mudar ou continuar na caca que a gente tá. E o que o Fred falou sobre essa questão de qual dificuldade você vai querer no início, como a gente citou aqui trocentas vezes, né, ela vai acontecer. A gente vai passar. Eu passei recebendo R$1, Fred foi lá pra clínica. Fred ganhou 5. Essa eu ganhei. Fred ganhou 5. Vilim contou também que passou pelas dificuldades. Mas é assim, com o tempo, a gente começa a entender que a gente consegue mudar com o tempo e gestão. A gente consegue se planejar, consegue se projetar, consegue ir pra Noruega. Lógico, né? Sem falir, que esse é um ponto importante pra gente deixar registrado, sem falir, sem trabalhar o dinheiro, continuando entrando na conta bonitinho. Perguntaram se eu fali depois da viagem, mano. Logo o rapaz dos investimentos vai falir na viagem, jamais. Pelo contrário, continuou viajando e recebendo dinheiro. E não foi vendendo o curso digital, tá? Pra deixar registrado pra vocês. Pra ficar registrado. Mas é muito isso, então é profissional entender que dá trabalho, mas esse trabalho só vai deixar de existir se em algum momento ele sentar para organizar. É definir o que é prioridade para ele, como é que ele vai organizar, arrumar o tempo dele, para que lá na frente, depois que o tempo passar e as coisas forem evoluir, ele consiga, de fato, trabalhar menos, ganhar mais e conseguir se aposentar. Exatamente. Hoje tem a facilidade que assim, nós não tivemos lá atrás. Hoje o Conselho ainda oferece ali um aplicativo que o profissional na palma da mão dele consegue se organizar. Agenda de paciente, prontuário de paciente, solicitação de exame com assinatura QR Code, o cartão, né, de visita, o documento digital, projeto custo-efetividade, com artigo científico de todo mundo lá, provando que a fisioterapia traz resultado, é custo-efetiva. Na minha época eu tinha que ir lá na UFRJ imprimir lá um artigo científico para fazer os estudos, trabalhar o mestrado, enfim. Então hoje o profissional tem na palma da mão ali várias informações importantes. Anos e anos para o artigo científico chegar aqui. Quando chegava aqui, você já olhava assim, já não tem mais valor nenhum pelo tempo que levou para chegar. Né? Fora o clube... Hoje é publicado lá na Noruega, já está aqui no Brasil. Fora o clube de desconto lá, com parcerias e desconto em assessoria jurídica, contábil, no clube SESC, por exemplo, academias, planos de saúde. Então, assim, são tantas facilidades que hoje nós oferecemos, né? E oferecemos isso por quê? Porque, assim, todos nós vivemos da profissão. Sim. Né? Hoje eu estou no conselho como presidente, mas amanhã não estarei mais. Então é uma passagem. Eu vivo da profissão, a gente não recebe um salário para estar. A gente tem os auxílios que a gente recebe, mas não é um salário. Então, daqui a pouco não vou estar mais ali. Então, tem que manter minha carteira de clientes, de pacientes e continuar a vida. Isso é o que eu falo para todo mundo. Eu falo assim, cara, eu estou coordenador. Uma hora, pode ser que mude a gestão, pode ser que o Vilim cresça na minha cara e fale assim, não, Felipe, calma, mas você não vai embora. Sai, some. Mas assim, eu estou.
E no futuro posso não estar, mas assim, eu continuo sendo fisioterapeuta, não na assistência, mas eu continuo sendo fisioterapeuta, que é o que eu escolhi como profissão, escolhi como vida, escolhi como missão, fui colocado nela e vou até o final da minha vida sendo fisioterapeuta. Então é da onde vem o sustento. Então é importante a gente aproveitar essas oportunidades que a gente tem na vida para fazer a diferença. Sim. Deixar um legado Exato. e facilitar na vida dos nossos próximos colegas que virão e principalmente as nossas aí no futuro. Exato. Né? A situação ficar melhor para a Sim. gente também. Essa é a luta. É porque acho que muito disso, assim, do profissional não buscar, né? É porque, assim, felizmente e infelizmente também a internet acaba atrapalhando muito por conta da oferta ali de dopamina barata, né? Então, quando o cara dá de frente ali com, pô, vou organizar minha vida financeira. Aquilo ali, no primeiro momento, se você não tem contato com aquilo ali, vai ser muito difícil e não vai ter Além efeito da dopamina, eu também posso falar dos charlatões? Ah, sim. Não, tirando essa parte, Não, Você- charlatões não. Hoje a gente É. vai aliviar os charlatões. você não tem efeito dopaminérgico nenhum ali naquele início, né? Porque é muito difícil. Então você não vai sentir prazer em fazer uma atividade mega difícil ali no início. Aí é muito mais fácil o cara pegar o feed aqui da Vai pro rede social. TikTok, que não acaba, é vídeo infinito. Exatamente. E aí ele, não, depois eu vejo isso e nunca vê, e depois não sabe o que tá na merda, né? Então, seguindo adiante aqui, William, você sempre fala muito bem aí de ter uma boa gestão, e se você pudesse dar uma dica pro profissional que quer abrir um negócio, o que você acha que esse profissional precisa aprender, assim, de início? Olha, de início o planejamento, né? E assim, existem também algumas ferramentas que são bem acessíveis, como a análise SWOT, né? Onde o profissional ele pode identificar quais são as forças, quais são as fraquezas, Legal. tanto as externas quanto as internas, né? Para que eles possam realmente efetivar esse negócio. E daí ele realmente iniciar ali essa caminhada, né? Claro que após ele realizar toda essa construção, né, e observar tudo aquilo que ele vai estar montando ali em relação às ameaças, daí ele já vai ter um norte a seguir, né? E tendo esse norte a seguir, é claro que ele vai ter que também buscar conhecimentos em relação à constituição dessa empresa. Qual vai ser o modelo que eu vou seguir? Eu vou abrir uma empresa unipessoal ou vou abrir qual vai ser eu vou estabelecer essa empresa de que forma, né? Vai ser lucro real, vai ser lucro presumido, assim, a escolha que ele vai fazer vai gerar impacto, e vai ser um impacto tributário, claro, qual vai ser como que ele vai conduzir, ele vai abrir um negócio, vai ter um estabelecimento, então esse estabelecimento vai trazer riscos, e aí na análise de SWOT que ele vai fazer, ele vai colocar esses riscos ali também, né? E é claro que ele vai olhar para esse risco e vai saber exatamente o capital que ele vai precisar para enfrentar esse risco. Exatamente. Né? Então, quanto mais humilde for, né, ali a criação dessa empresa, a concepção dessa estrutura, mais chance ele vai ter de vencer, né? É claro que também aqueles projetos que têm um risco maior pode gerar uma possibilidade de uma vitória maior, Sim, mas o risco é maior também. Exatamente. Mas empreender, né, a palavra é. risco faz Exato. parte do processo de empreendimento. Tem que, se você quer empreender, saiba que vai correr risco, né? Pois isso. e aí é muito importante que realmente a pessoa busque todas essas informações antes de dar o passo, Sim. para não correr o risco dele dar um passo e cair num buraco, né? Que se você der um passo sem olhar para o chão, a tendência de você cair num buraco vai ser muito grande. Agora, se você olhar de uma forma bem qualificada para o chão, para saber exatamente em que local você está pisando, aí realmente vai ser mais fácil de você prosperar e de evitar uma queda. Perfeito. E se você não sabe nada sobre contabilidade, gravamos aqui um episódio sobre contabilidade, é só você olhar alguns episódios anteriores, tem um episódio lá sobre contabilidade para você tirar todas as suas dúvidas antes de você abrir a tua empresa. Aquele momento YouTube, né? Vou deixar o link aqui embaixo para você do nosso episódio 5, Desmistificando a Contabilidade, Exato. com o nosso querido convidado Daniel Menezes. E não esquece de seguir a gente, curtir o nosso vídeo aqui. E, Felipe, tem mais uma pergunta aí, não tem? Não, calma, ainda tem muita coisa pela frente. Calma. Não, mais uma desse bloco. Desse bloco, ó. O próximo bloco, Maria Gabriela. Exato. Lançamos moda dessa vez, hein? Mas fica aí. Vai até o final que você vai gostar do que a gente preparou pro final. William, assim, como eu faço parte da coordenação, sei que existe o movimento da mudança da grade curricular junto do MEC, mas na visão do William, só vale uma. Não vale mudar a grade toda. Na sua opinião,
Qual seria uma mudança na formação hoje do profissional de fisioterapia? Olha, a inserção da cultura de bons valores, né? Aí tem que pensar exatamente qual seria essa cadeira. Ótimo. Que seria uma cadeira, porque hoje a cadeira voltada para o campo da ética e deontologia, infelizmente, traz apenas os conceitos relacionados às resoluções do Código de Ética, mas não consegue instituir no novo fisioterapeuta que virá essa cultura dos bons valores, de empatia, de comunhão, sabe, de honestidade, de afabilidade no tratamento. É uma cultura. A gente precisa investir assim na construção de uma profissão ética, né, e com uma base moral que sustentará o nosso futuro. Isso é importante. E isso é que falta na nossa profissão. A gente tendo essa cultura dos bons valores, né, a parte técnica a gente consegue avançar de uma forma mais fácil, né, que com realmente os valores impregnados na profissão vai ficar muito mais fácil a gente avançar, inclusive no aspecto da valorização. Você teve ética na faculdade? Tive. Só não vai me perguntar o que eu aprendi, né? Que todas as coisas não dá. Né? Eu vou lançar no ar só pra galera que estudou comigo e pra galera que fez aula com esse docente ou essa docente. Sabe o que eu aprendi quando eu fiz ética na faculdade? Que a pessoa só comprava carro importado com 5 airbags e tinha que ter cinto de 3 pontos em todo o carro. Todo o restante tive que estudar por fora. Só uma catucada aí numa pessoa que era professor e professora do mercado. Mas a gente tem que... infelizmente é isso. Tem que trazer e trazer além disso. Trazer profissionais que realmente estão focados em, de fato, ensinar ética. Porque a gente levantou essa bola. Então a gente falou dos R$20 lá do home care. O ponto é esse, é a questão de ética. Então o Fred teve ética e não lembro o que aprendeu. Eu tive ética e tive que aprender por fora, tive que estudar por fora, literalmente, porque os assuntos que eram abordados não eram literalmente da ética. Quer dizer, até faltava ética na matéria, né? Pelo visto, sim. Mas é isso, então assim, gostei. O investimento que eu digo assim, vem acontecendo muito no campo material. A gente precisa que o investimento aconteça mais no campo humano. E, infelizmente, isso vem faltando a cada dia que passa. Isso em todas as profissões de saúde. Eu diria até além, né? Isso já foi um debate que a gente teve com alguns conselheiros e com alguns outros coordenadores de Câmara Técnica no Conselho aqui no Rio. Se houver um trabalho maior da ética em si, da valorização do profissional, da humanização, de repente a gente não vai ver o profissional pulando de galho em galho, como acontece hoje nos cursos, nas especializações. Porque o que acaba acontecendo hoje, o que eu vejo não é o profissional que está buscando se aperfeiçoar. Ele busca ou o que está na moda ou que alguém falou que vai pagar melhor, que vai receber melhor, e quando vai ver, não vai bater, porque não vai casar, não vai conseguir ser humano, não vai conseguir trabalhar com ética, e vai continuar pulando de um degrau para outro degrau, e não vai casar, e não vai chegar ao resultado que espera, né? Exatamente. Principalmente, a gente estava até lendo a matéria também do ensino EAD, né? Acaba que deixa um pouco esse lado humano um pouco mais... Totalmente distante. Distante, né? Porque perde esse contato físico, né? Que a gente tem na área da saúde, na minha opinião, não dá para ser EAD, né? Bloco novo, Vini, você já chegou com novidade. Chegou com caneca e chegou com bloco novo. Bloco Maria Gabriela. Não sei se todo mundo... Ju, você conheceu Maria Gabriela? Então o bloco de hoje agora é o bloco ping-pong. Como é que vai funcionar o bloco ping-pong? A gente vai ler a pergunta e você vai responder com uma palavra igual a Maria Gabriela fazia com a gente. Vou começar com o Fred pra gente não perder a ordem. É isso. Falta. Tem que descer o óculos. É isso. Bota um monte de óculos na cabeça. Vilen, se você tivesse que indicar um livro que todo profissional fisioterapeuta e terapeuta ocupacional deveria ler, qual seria esse livro? Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. Um erro comum dos profissionais que você vê todos os dias. Olha, priorizar o conhecimento técnico em detrimento da escuta ativa e da empatia com o paciente. Ótimo. Gestão em uma palavra. Empreendedorismo. Seu maior orgulho na fisioterapia até hoje, ó. Olha, evitar cirurgias, conseguir aliviar dores e resgatar a felicidade do paciente. Ótimo. Se você pudesse dar um conselho para o Vilen recém-formado, qual seria? Olha, a fisioterapia ela não é apenas sobre técnica, é sobre cuidar, transformar e fazer a diferença na vida das pessoas. Então, assim, o conselho seria que a pessoa fechasse os olhos e sentir
e se sentir, na verdade, como fisioterapeuta, atendendo uma pessoa. Sentir esse sentimento dentro do coração. Esse sentimento pulsa dentro do coração, realmente é um sentimento de paixão. Se for um sentimento de paixão, que você siga em frente. Porque se for, você tem realmente o propósito que precisa ter para brilhar na profissão. O verdadeiro fisioterapeuta é aquele que se movimenta através do amor. E do amor em fazer a diferença, sendo mão de Deus na vida das pessoas. Perfeito. É isso. Palavras e considerações finais? Pô, foi excelente. Aprendi muita coisa nova, muitas informações que até então não tinha conhecimento. E é sempre bom, né? Pô, te receber aqui, receber o nosso presidente do conselho aqui pra gente falar de coisa boa, falar da nossa profissão, de como a gente pode buscar por mais valorização, como a gente pode ajudar outros colegas a melhorar de vida, né? Presidente, só as palavras finais, antes da gente fazer o nosso encerramento clássico. Então, eu entendo que muitas pessoas acabam procurando, né, as soluções que elas precisam fora. E, na verdade, as soluções estão dentro de cada um de nós. É importante que a gente tenha um senso de mais comunhão, um senso de mais amor entre nós que somos irmãos de profissão e, principalmente, a gente tem um senso de dar as mãos, né? Mais do que união, como eu falei inicialmente, a gente precisa de unidade. Somente através da unidade, da cooperação, né, e desse senso de união nós vamos conseguir avançar. Sem esse senso de união, nós não vamos conseguir avançar. Por isso é que eu venho realmente investindo tanto em dirimir as dúvidas dos profissionais sobre legislação, em trazer esclarecimento, mas principalmente em servir cada liderança que a gente tem, como vocês, para que vocês possam fazer a diferença. Que eu acredito muito que Deus age usando as pessoas. Então, é possível nós sermos mãos de Deus na vida um dos outros. Mas para isso nós temos que nos oferecer, nós temos que nos disponibilizar. E nós temos que ter do outro lado profissionais também de braços abertos para poder ouvir, para poder aprender e para poder nos dar as mãos na luta por dias melhores. Né? As pessoas que precisavam aparecer para fazer com que os nossos sonhos se transformem em realidade não vão aparecer amanhã ou depois, elas já apareceram. Elas estão aqui, né? Sou eu, são vocês, não só que estão aqui, mas também que estão nos assistindo. Cada um de nós, né? Cada um de nós somos capacitados, né, com essa centelha divina para poder não só fazer a diferença sendo mão de Deus na vida dos nossos pacientes, mas também para poder alcançar a valorização que nós merecemos ter por fazer isso. E se a gente der as mãos, a gente vai conseguir. Afinal de contas, o sonho que nós sonhamos juntos, nós podemos realizar. Então, eu estou ali no conselho como presidente, me colocando sempre à disposição para servir cada irmão de profissão, né? Seguindo meu mestre lá, que é o Jesus Cristo, entendo que a liderança ela tem que ser feita através do servir. Né? Somente assim que a gente consegue fazer a diferença e ser mão de Deus na vida dos outros. Perfeito. É isso. Muito obrigado, Vini, pela disponibilidade, pela oportunidade, por aceitar o convite, por estar aqui com a gente. Obrigado a você que chegou até o final. Estamos na câmera central, estou na câmera errada, lá eu. Obrigado a você que chegou até o final. Não deixa o seu comentário, comenta aqui embaixo qual foi a maior sacada, o principal ponto que você percebeu. Fala assim, cara, essa foi a minha virada de chave nesse episódio. Você que não está no YouTube, você que está no Spotify, também deixa o seu comentário, que pra gente é extremamente importante. Gostou do episódio? Compartilha. Coloca no seu Instagram, tira um print, marca a gente, que a gente vai postar, vai marcar, vai repostar, vai comentar. Eu e o Fred estamos muito felizes, nos bastidores a gente conversa sobre isso, a gente está muito feliz com a repercussão e com o alcance que o Fisiocast tem tomado, também em fase inicial de caminhada, mas assim, vem muita coisa pela frente, tem muita coisa boa para acontecer, tem muito convidado ainda para vir para cá, então continua acompanhando, compartilha e a gente esqueceu de perguntar um negócio pro Vini, como é que as pessoas conseguem entrar em contato contigo? Olha, meu celular... 21... Não, celular não, rapaz. Calma aí. Não faz isso não, presidente. Só as redes sociais, vamos lá. Ó, Willen, WILLEN, HEIL.
Acabou, ó, já tá, achou. só isso. isso. É só isso. A gente vai deixar aqui embaixo, Isso. na descrição desse vídeo. Então, você também pode procurar lá Não pelo deixaram Crefito passar 2. o celular, né? Não, faz isso não. Tá É doido? pessoal o celular, não é corporativo. Não. Procura lá o Crefito também nas redes sociais, acompanha o Crefito, acompanha o Willem, para vocês ficarem ligados em todas as informações. Acompanha a gente também nas nossas redes sociais e compartilha lá quando você estiver assistindo o seu episódio, marca a gente para a gente repostar. E estamos muito felizes com esse projeto, como o Felipe falou, e acompanha a gente por aqui, porque ainda vem muita coisa, estamos apenas começando, galera. Um abraço e até a próxima, gente.